Vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, diz Instituto Butantan. Covid-19. Anvisa divulga novas orientações para farmácias e drogarias. Trump diz que há muita raiva sobre tentativa de impeachment. Vacina Coronavac tem eficácia global de 50,38% nos testes feitos no Brasil, diz Butantan. A vacina Coronavac registrou 50,38% de eficácia global nos testes no Brasil, segundo informou Butantan em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira, em São Paulo. Chamado de eficácia global, o índice aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves. O número mínimo recomendado pela OMS e também pela Anvisa é de 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes feitos no país, o imunizante atingiu 78% de eficácia na prevenção de casos assintomáticos leves, mas que precisam de atendimento médico, ou seja, a vacina protege complicações mais severas da doença. A Coronavac é uma vacina contra a Covid-19 que usa vírus inativos. Ela é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com Butantan, que é vinculado ao governo de São Paulo. Dados preliminares de testes da fase 3 mostraram uma eficácia de 65,3% para a vacina. O país aprovou o uso emergencial da Coronavac e o presidente Joko Widodo deve receber a primeira dose nesta quarta-feira. De acordo com os pesquisadores chineses, a Coronavac não apresentou nenhuma preocupação com relação à segurança. A maioria das reações foram leves, sendo que a mais comum foi a dor no local da injeção. A eficácia de uma vacina contra a Covid-19 é calculada com auxílio de um protocolo da OMS que classifica os casos da doença entre os voluntários dos testes. Essa tabela da OMS separa os voluntários em 10 níveis, sendo que o nível 0 corresponde a um paciente não infectado pela doença e o nível 10 equivale a um voluntário que morreu da doença. E a taxa de eficácia é de 78%, apresentada pelo Butantan na última semana. Ela foi calculada considerando somente casos de Covid-19 com pontuação maior ou igual a 3. Este cálculo compara o número de casos entre o grupo vacinado e o grupo que recebeu placebo, uma substância neutra. Portanto, a eficácia de 78% demonstra o quanto a vacina é capaz de prevenir casos em que é confirmada a infecção pelo coronavírus, sintomática e com necessidade de intervenção médica. Outro dado apresentado pelo governo estadual na última semana, a eficácia de 100% em casos graves, corresponde à capacidade da vacina Coronavac de evitar casos de Covid-19 que exigem hospitalização, ou seja, superiores a 4 na escala da OMS. Covid-19. Anvisa divulga novas orientações para farmácias e drogarias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou nova nota técnica com orientações que objetivam minimizar os riscos de exposição ao Covid-19 para equipes de profissionais que trabalham nas farmácias e drogarias e aos clientes a partir da adoção de princípios de prevenção e controle de infecções e distanciamento social enquanto durar a pandemia. De acordo com o documento divulgado nesta segunda-feira, as farmácias e drogarias são estabelecimentos que realizam atividades essenciais durante a pandemia e, por isso, é fundamental que cumpram medidas relacionadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19. Conforme a nota da Anvisa, as farmácias e drogarias, entre outras medidas, devem estabelecer barreiras preferencialmente físicas entre funcionários e usuários, como também entre os próprios usuários. Recomenda-se ainda que o distanciamento seja de no mínimo 1 metro entre elas e limitar o número de pessoas no interior do estabelecimento para evitar aglomeração no balcão de atendimento ou nas áreas de pagamento. Além disso, os estabelecimentos podem definir estratégias para diminuir o tempo que o usuário permanece na fila e estratégias para controlar o fluxo da entrada de clientes no estabelecimento.
Se as condições climáticas permitirem disponibilizar local externo para a área de espera, as farmácias e drogarias devem também disponibilizar insumos de proteção e prevenção, tais como sabonete líquido, preparações alcoólicas a 70% e equipamentos de proteção individual para o atendimento seguro e adequado, estando estes em fácil acesso e suficientes para os clientes e equipe, orienta a Anvisa. Trump diz que há muita raiva sobre tentativa de impeachment. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que há muita raiva sobre a tentativa de retirá-lo do cargo após a invasão no Capitólio, sede do Congresso americano, na quinta-feira. Há 8 dias do fim do seu mandato, Trump é pressionado a deixar o cargo, seja por renúncia, pela revocação da 25ª emenda da Constituição americana ou por um novo processo de impeachment. O presidente americano vai visitar o muro na fronteira com o México em sua primeira agenda pública desde a invasão ao Capitólio, que deixou 5 mortos, 4 extremistas que o apoiavam e um policial. Foi a primeira declaração pública de Trump desde sexta. E ele não respondeu à pergunta se renunciaria ao cargo, mas disse não querer violência. Nós não queremos violência. Trump pode se tornar o primeiro presidente americano a ter 2 impeachments aprovados pela Câmara. Na primeira ocasião, o Senado decidiu não removê-lo do cargo. O segundo pedido deve ser votado amanhã, quarta-feira. Trump embarcou para a cidade de Alamo, no Texas, para visitar o muro na fronteira com o México. Membros de sua equipe o encorajaram a realizar eventos que destacassem seu legado. A ampliação do muro, que já existe em alguns trechos na fronteira, foi sua principal promessa da campanha de 2016, assim como o combate à imigração ilegal. O porta-voz da Casa Branca, Judy Dare, disse que a visita marcaria a conclusão de mais de 644 quilômetros de muro de fronteira, uma promessa feita, promessa mantida, e os esforços da administração de Trump para reformar nosso sistema de imigração quebrado. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.